Olá, eu sou a professora Priscila e nós vamos ter mais uma aula de biologia e o nosso tema será o metabolismo celular. Bom, nós já falamos sobre as células, né? Só para dar uma revisadinha. As células, elas são a unidade menor dos seres vivos. Elas têm formas e funções bem definidas e são diferentes, certo? As células de organismos complexos como nós, por exemplo, organismos pluricelulares, elas são mais complexas, elas possuem organelas específicas e que possuem funções específicas. Já os organismos unicelulares, eles possuem células que são mais simples, né? Que não possuem essas organelas especializadas dentro do citoplasma. Bom, as células nos seres humanos, por exemplo, nós somos constituídos por em torno de 100 trilhões de células. De todas elas, a maior célula é o nosso óvulo, né? É a célula reprodutora feminina. Ele possui o diâmetro de um ponto final. Quando a gente pega a caneta e simplesmente encosta no papel, esse é o diâmetro do nosso óvulo. Bom, o metabolismo, ele se refere a um conjunto de reações químicas ou transformações químicas que as substâncias sofrem no nosso corpo, né? Ou seja, que permitem, essas substâncias, elas se transformam para permitir a manutenção de certas funções vitais, certo? A origem do termo faz referência, né, à palavra metabole, que significa mudança ou troca. Dessa forma, acontecem essas transformações químicas ou reações químicas dentro da nossa célula, que nós chamamos de metabolismo celular, ok? Nesse metabolismo celular inclui o quê? O processo de síntese, ou seja, produção de certas moléculas, né? E também o processo de degradação, ou seja, o processo de quebra de certas moléculas que o organismo realiza, que ele precisa realizar para a manutenção de suas funções vitais. Bom, o conjunto de todas as reações de síntese que o organismo produz, né, no caso das substâncias complexas, ele é chamado de anabolismo. Então, quando vocês ouvirem falar em síntese de substâncias, no caso do metabolismo celular, é chamado de anabolismo. Já o conjunto de reações de degradação, ou seja, de quebra de substâncias, quebra de moléculas, pelo qual o organismo ele consegue obter a matéria-prima que ele necessita para a sobrevivência, é chamado de catabolismo. Então, síntese, anabolismo, degradação, catabolismo. Bom, nós somos compostos, né? Nós precisamos, no metabolismo celular, de uma famosa molécula chamada de ATP. A ATP é a adenosina trifosfato. Por que que se chama adenosina trifosfato? Ela possui uma base nitrogenada, que no caso é ali, como vocês podem ver, a ribose, né? Que é a base nitrogenada, gente, é a mesma lá do DNA e do RNA, né? Uma pentose ou uma ribose. Nesse caso, é a ribose. Ela possui também 3 grupos fosfato, ou seja, ela possui 3 fosfato, por isso que ela é adenosina trifosfato. E ela possui 2 adeninas, ok? Então, a adenina, uma ribose e 3 fosfato. Adenosina trifosfato, ATP. ATP, ela sofre um processo que nós chamamos de hidrólise, ou seja, ela é quebrada, né, numa reação química com a água. Depois de ser quebrada por esse processo, ela produz energia, né, lá dentro da célula, que vai ser constantemente utilizada nos processos biológicos. A sua energia, ela não pode ser estocada, então necessita que ela seja produzida sempre e de forma imediata, de forma contínua. Estima-se que uma molécula de ATP ela é usada em torno a cada 1 segundo após a síntese. Então, como vocês podem ver, esse é um processo contínuo que tem que ser utilizada, essa ATP, né, essa nossa produção de energia, ela tem que ser feita de forma contínua e a ATP é utilizada de forma imediata. Bom, existem 2 tipos de processo celular, né, de metabolismo celular mais conhecido.
ou seja, o metabolismo celular é a forma de conseguir energia para os processos vitais. Então, nas plantas nós temos a fotossíntese e em alguns animais nós temos a quimiossíntese, tá, pessoal? Na fotossíntese existe o quê? A produção de alimentos para as plantas, que são os açúcares, né? No caso, a glicose. A utilização de energia luminosa, e esse processo acontece pelas plantas, algumas algas e também por algumas bactérias especiais, né? E a quimiossíntese também é responsável por produzir alimentos, né? Utiliza a energia química, e é também produzida por algumas bactérias, como, por exemplo, são principais, né? As sulfobactérias, as ferrobactérias e as nitrobactérias. Por que que elas têm esse nome, pessoal? Sulfobactérias porque elas necessitam de enxofre. Ferrobactérias porque elas necessitam da degradação do ferro. E nitrobactérias porque elas necessitam de nitrogênio, tá? Então, quando eu falo que elas produzem alimentos através de energia química, é através do sulfato, do ferro e do nitrogênio. Bom, a fotossíntese, ela é a nutrição orgânica, né, que utiliza o gás carbônico e a água, produzindo glicídios e oxigênio. Esse processo ocorre na presença de energia luminosa. Então, vamos lá. Essa formulazinha da fotossíntese é bem complicadinha, né, pessoal? Mas vamos lá. O que que acontece? Ela necessita da energia luminosa, né? A planta absorve através das folhas, a gente vai já ver, energia luminosa. E essa energia luminosa, ela serve para quebrar, né, as moléculas de água, ok? Quebrando as moléculas de água, o fosfato de nicotinamida adenina dinucleotídeo, ou seja, o NADP, tá? Ele vai lá, sequestra o hidrogênio, que foi quebrado lá na molécula de água, enquanto o oxigênio é mandado para o ar, certo? Essa é a primeira fase da fotossíntese. Bom, olha só como que acontece, pessoal. A água absorvida pela planta, o gás carbônico também absorvido pela planta, a água ela é quebrada, tá? Por essa energia luminosa, liberando o gás oxigênio e o NADP sequestra o hidrogênio da água, juntando com o gás carbônico que se quebra e se tornam em glicose, tá? Essa glicose é que vai servir para a produção de energia da planta, certo? E esse processo ocorre o tempo inteiro, pessoal. Como eu já disse, a produção de energia ela ocorre de forma contínua. Bom, olha só onde que acontece a obtenção de energia luminosa. A fotossíntese nas plantas, elas acontecem nos cloroplastos, né? Os cloroplastos, eles se encontram na folha, lá na folhinha das nossas árvores. E eles se caracterizam por diversas reações químicas. Para ser mais específico, dentro do cloroplasto existe uma organela que nós chamamos de tilacoides. São dentro dessas tilacoides que ocorre esse processo, tá, pessoal? De reações químicas que formam a glicose, que é para dar energia à nossa planta. Bom, e existem duas fases da fotossíntese. A fase clara, que também é conhecida como a fase fotoquímica, que acontece na membrana, tá, pessoal? Lá na membrana das tilacoides. Ela não ocorre dentro das tilacoides. Através de reações luminosas que promovem o estroma do cloroplasto. O estroma do cloroplasto é uma camada que envolve esse cloroplasto, a fixação de carbono. Então, durante essa fase clara, ocorre a fixação de carbono. Para que ela ocorra, é imprescindível a presença de luz, como é fase fotoquímica, então necessita de luz, sendo ela natural, né, a luz solar, ou mecânica. No final dessa fase, vai ser produzido a molécula de ATP e substâncias que são o NADP. Então, o ATP e a NADP serão utilizadas na outra fase para a formação da glicose. Lembrando que nessa fase ocorre o que eu falei para vocês de forma simplificada. Quebra-se a molécula de água, o oxigênio é liberado, o gás carbônico junta-se com o NADP e forma o hidrogênio sequestrado pelo NADP e forma lá a molécula de glicose, ok?
Bom, aqui na fase escura, que também é conhecida como fase química, ela não depende da luz, certo? Não precisa mais da luz solar ou de qualquer luz para acontecer. Ela ocorre em qualquer momento do dia e nessa fase ocorre a síntese de moléculas da glicose através do ATP e do NADP. Esse processo é chamado de ciclo de pentoses ou também de ciclo de Calvin. Se vocês tiverem curiosidade, deem uma olhadinha depois de forma mais detalhada nesse ciclo de Calvin, ok? É nessa fase, então, que ocorre a síntese, né? Ocorre a junção daquelas moléculas que eu falei para vocês. Ocorre a junção, na primeira fase ocorre a quebra do gás carbônico, né? O NADP tem sequestrado o hidrogênio e é nessa fase que ocorre a junção do hidrogênio com o gás carbônico, ok? E a formação de glicose. Bom, aí existe também o processo de quimiossíntese. Como eu falei para vocês, a matéria orgânica, né, realizada por algumas bactérias, a partir da oxidação de substâncias presentes no solo, ou seja, a partir de reações químicas dessas substâncias contidas no solo, como, por exemplo, o gás carbônico, a água e algumas substâncias inorgânicas, né, como as proteínas, por exemplo. É um processo que se difere muito da fotossíntese. Ele não precisa de energia luminosa para acontecer. Ele utiliza somente as energias obtidas nas reações químicas. A quimiossíntese ela pode ocorrer em locais completamente desprovidos de energia luminosa, né? Então, como é que isso pode acontecer? Em ambientes marinhos, por exemplo, ou até mais profundos, né? Ambientes terrestres mais escondidos, as rochas e a vegetação, elas impedem que a luz chegue. Mas, mesmo assim, esses seres, eles conseguem fazer esse processo de obtenção de energia, tá? Para seus processos vitais. A quimiossíntese, ela ocorre também em algumas etapas, né? Na primeira etapa, pode-se observar a oxidação de substâncias inorgânicas. Nessa oxidação, ela promove a liberação de prótons e elétrons e promove a fosforização da ADP em ATP, ou seja, ela muda de ADP e se transforma em ATP, que é a nossa principal fonte de energia. E faz com que o NADP, né, se reduza, ou seja, ele ganhe um hidrogênio para ser utilizado na próxima fase. Na próxima fase, a energia é obtida pelos compostos inorgânicos oxidados, né? Lembrando que o ADP, o ATP, o NAD e o NADP são ligados, né? Eles são juntos, eles formam um processo de reação química e geram energia, ok? Aqui é só um exemplo, meu pessoal, das bactérias, né? De como essas bactérias elas sintetizam essas moléculas no ambiente, certo? As nitrobactérias elas são comuns no solo, elas reciclam nitrogênio, enquanto as outras elas oxidam o enxofre para o seu metabolismo. Bom, no nosso exercitando nós temos uma questão muito legal. A fotossíntese ela é um processo que produz energia necessária ao início da cadeia alimentar. Daí é incontestável a importância das plantas na manutenção da vida no planeta. Durante a fotossíntese, a energia luminosa é absorvida, principalmente pela clorofila, e posteriormente é transformada em energia química. Para isso, as plantas precisam consumir para produzir e, ao final, liberar. Assinale a alternativa que contém a sequência que preenche corretamente e na ordem as lacunas abaixo. Então, vamos lá, pessoal. Ela precisa primeiramente de água, depois de gás carbônico, glicose e oxigênio. Só assim é que ela vai conseguir fazer o seu processo de fotossíntese. Bom, agora que você já viu o nosso tema, procure realizar as atividades que serão propostas pelo seu professor e também acesse a nossa plataforma Eduque. Obrigada!